Pessoal que não se curva para o demônio. Olha só, vamos ler aqui Números 21, cara. A serpente de bronze. Partiram eles do Monte Ur, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra o demônio e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Falou mal do maná do demônio. O maná era o pão que o demônio amassou, né? Então o demônio enviou serpentes venenosas que morderam o povo. Olha só que demônio, né? E muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o demônio e contra você. Ore pedindo ao demônio que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O demônio disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque no altar no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente imunda de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, essa serpente aí é a Neustanta, é uma serpente alada, permanecia vivo. Olha só, eu peguei um texto aqui que só vai até aqui, infelizmente. Aqui, pessoal, ó. O demônio então mandou entre o povo serpentes ardentes, tá, pessoal? Olha aí, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Olha, essa tradução tá melhor. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o demônio e contra ti. Ora ao demônio que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o demônio a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste. E será que verá todo o que, tendo sido picado, olhará para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando se olhava para a serpente de metal, vivia. Olha aí, era a serpente ardente, é alada, né? É um demônio caído. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos alteiros de Abarrim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascer do sol. Olha só, né, pessoal? E o Messias disse, né? Que assim como Moisés levantou essa serpente imunda no deserto, era necessário que ele fosse levantado no madeiro, para que ninguém morresse, mas que tivesse a vida eterna, porque o demônio matou um monte de gente lá envenenado. Dali partiram, né, junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram Arnon, que está no deserto, e saíram dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do demônio: o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. Olha só, né? Foi o demônio, segundo Paulo, que abriu o Mar Vermelho, tá? E a corrente dos ribeiros que, descendo para a situação de Ar, se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o demônio disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Olha só, né, cara? Então Israel cantou esse cântico: Brota, ó poço, cantai dele. Olha, o povo ficava feliz quando o demônio ia dar água para eles. Eles morrendo de sede, morrendo a todo momento. E eles ficam felizes quando o demônio dá um pouco de água para eles. Água envenenada. Tu, poço, que cavaram, tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do poço, e o legislador com os seus cajados, e do deserto partiram para Mataná, e de Mataná a Naaliel, e de Naaliel a Bomote, e de Bomote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga e à vista do deserto. Então Israel mandou um mensageiro a Sion, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelo campo nem pelas vinhas, as águas do poço não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Sião não deixou passar Israel pelo seu termo. Antes Sião congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto e veio a Jazá e pelejou contra Israel. Olha só o povo lutando contra esses povos do demônio. Eles já sabiam, tá? Que esse povo era do demônio. Assim Israel tomou todas as cidades e habitou em todas as cidades dos amorreus, em Herbon e em todas as suas aldeias. Olha aí, roubou o povo, né? Roubou o povo que não quis deixar eles passar. Aí eles já arrumam pretexto para roubar tudo, né? Porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos amobitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Armon. Por isso disse os que falam em provérbios: Vinde, ó Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Sionistas, né? É os sionistas. Porque fogo saiu de Hesbom e uma chama da cidade de Sion e consumiu a Ar dos amobitas e os senhores dos altos de Armon. Olha aí, então, o demônio destruiu a cidade para o povo de Israel. Olha aí, porque fogo saiu, né? E caiu lá em Hesbom e uma chama da cidade de Sion
e consumiu, né? Então o demônio estava sempre ajudando eles nas batalhas, tá, gente? Ai de ti, a Moabe, perdido és, povo de Quemós, entregou seus filhos que iam fugindo, e suas filhas como cativas a Sião, rei dos amorreus. E nós os abatemos. Resbom perdida é até Didom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Roubou terra, né? Amando do demônio. Amando do demônio. Depois mandou Moisés espiar a Jazé, e tomaram as suas aldeias. Olha aí, eles mandavam um espia, via que estava tranquilo para roubar, ia lá e roubava. E daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bessá, e Og, rei de Bassá, saiu contra eles. Olha só, gente, veja que eles não param de querer dominar as outras terras, tá? Por isso que esse povo já se adianta em ir para lutar contra eles, porque eles estão dominando todo mundo, matando todo mundo à toa, pelo demônio. Então o rei de Bassã saiu para lutar contra eles, né? Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o demônio a Moisés: Não o temas, porque eu o tenho dado na tua mão. Ao demônio tá dando aquele povo já para eles. O demônio estava sempre ajudando eles, cara. A ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-as como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então o demônio encorajava, né? Falava assim: ó, eu dei aquelas terras que não eram de vocês, mas agora, ó, eu vou dar as outras terras para vocês também, não tenha medo não. E o demônio ajudava, tacando fogo, né? E porque eles não paravam, eles queriam dominar o mundo inteiro, tá, pessoal? E de tal maneira aferiram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a terra em possessão. Tomaram a terra de Bassã, né? Tomaram a terra de Bassã. Tomaram várias terras aqui. Só nesse versículo de Números, eles tomou várias terras dos povos. Olha que povo do demônio.